Oi, oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Antes da gente pular para o conteúdo que você vai acessar aqui no Reconhecidas, eu quero te fazer um mega convite. Acesse o Instagram da Mavi Semijoias e olha as peças que lá estão disponíveis, totalmente disponíveis para você. Claro que eu estou totalmente vestida de Mavi Semijoia, que é uma parceira minha, que me acompanha há bastante tempo em diversos projetos e, claro e óbvio que não poderia ser diferente aqui no Reconhecidas, né? Ela também está aqui no Reconhecidas. E olha, é só para você que se inscreveu no nosso canal, hein? Você tem desconto de 15% na Mavi. Peças únicas, exclusivas e banhadas a ouro e hipoalérgico, totalmente hipoalérgicos, um grande benefício. Então, se eu fosse você, eu não perdia tempo e acessava o Instagram da Mavi e falou: oi, sou seguidor do Reconhecidas. Usando o nosso cupom, você tem 15% de desconto. Seja feliz com Mavi Semijoias. Olá, olá! Estamos em mais um episódio do Reconhecidas. Seja muito bem-vinda. Eu espero que aqui seja um espaço acolhedor, onde você se sinta amada, pertencente e reconhecida pelo nosso Pai, tá? Que está no céu, que é nosso Senhor, mas também é nosso Pai. E hoje, antes de eu apresentar a maravilhosa que está aqui comigo, eu quero te convidar, mulher, a tu seguir muito esse canal, se inscrever, divulgar, mandar o link para tua amiga, para quem tu ama, porque hoje vai ser forte. Nós estamos com o tema: o pai que restaura a identidade feminina. E claro que esse tema tinha que ser com a Marília. É impossível não ser com ela. Então eu vou apresentar a vocês Marília Castro. Não vou dizer quem ela é, porque quem vai dizer quem ela é ela. Porque por mais que eu diga o que eu acho que ela é, ainda vai ser pouco, porque de fato ela é. Então, Marília, seja muito bem-vinda a mais um episódio de Reconhecidas. Eu espero que esse episódio você derrame ainda mais do que você derrama todos os dias nas suas redes, enfim, nos seus cursos. Mas aqui é um espaço realmente para você se sentir livre, à vontade, que você possa derramar mais e mais do conhecimento que Deus te deu e da autoridade que Deus te deu sobre feminilidade, sobre o universo feminino, né? Então se apresenta aí para nossa audiência. Amém. É uma alegria imensa estar aqui. Primeiro eu quero agradecer, né, por mais uma vez estar participando aqui do Reconhecidas, que é algo que realmente veio do céu, é algo assim diferenciado, e eu tenho certeza que o Senhor vai soprar e vai alcançar milhares de milhares, Samira. Amém. E eu sou psicanalista, sou confeiteira, sou esposa, sou mãe e sou mulher, filha amada do Senhor, que passou por muitas coisas na vida e que por isso eu carrego muito esse tema comigo, né? Que é a feminilidade, o ser feminina e usar a feminilidade a meu favor. Quando eu comecei a usar essa feminilidade ao meu favor, a minha vida mudou realmente por completo. Foi onde eu, de fato, floresci. E aí o Senhor me convocou para ajudar outras mulheres a florescer também, a utilizar da feminilidade, que às vezes é tão descartada, né? Massacrada. A feminilidade, ela muitas vezes ela é usada, ela é vista como algo ruim para a mulher, como uma mulher antiga, antiquada. Sexo frágil. E no entanto não é assim, né? A feminilidade é algo que o Senhor colocou em cada uma de nós, e quando nós temos uma identidade curada, essa feminilidade, ela flui naturalmente. E é sobre isso. Vocês estão entendendo, gente? O poder que vai ser esse episódio, porque eu acho que tu não tá entendendo ainda. Então, se eu fosse tu, antes da gente começar, já envia aí pras tuas amigas, pra quem tu ama. Por quê? Porque feminilidade é um assunto onde a gente realmente traz a nossa essência, né? Nós temos um propósito enquanto mulher e o homem tem um propósito enquanto homem na Terra. Não dá pra inverter papéis, não dá pra inverter valores. Então, fica ligado nesse episódio, porque esse episódio vai falar muito comigo e com você, com todas nós, tá? Primeiramente, Marília, eu queria ver contigo o que mudou na tua história quando tu trouxe o universo de ser feminino, deixar o nosso pai restaurar esse ponto tão específico que foi a tua feminilidade. É muito interessante essa pergunta, porque quando eu começo a olhar para trás, antes de ter essa identidade curada, antes de ter a minha feminilidade realmente aflorada, eu me lembro que eu sempre fui feminina. Eu sempre tive esse lado mais feminino aflorado. Só que, com o passar do tempo, as coisas começam a vida começa a colocar coisas difíceis em nós. E traumas, dificuldades, às vezes você escuta coisas, você passa por situações difíceis. E aí essa feminilidade, ela como se ela começasse a, sabe, ficar assim escondidinha, e vários escombros vão caindo sobre essa identidade, e aí você começa a esquecer isso, e você começa a viver uma vida no automático. Eu tenho que fazer, eu tenho que correr, eu tenho que resolver, eu não posso dormir sem fazer todas as coisas, eu preciso resolver tudo, e eu sou aquela mulher que eu resolvo, eu faço, eu aconteço. E até o ponto que eu cheguei a uma dificuldade imensa de ser de fato uma mulher. Eu estava muito masculinizada, sabe? E quando eu cheguei nesse ponto de estar masculinizada, de ser essa mulher que quer resolver tudo no grito, que quer resolver tudo na hora, naquele momento, sabe? Sem observar as coisas, sem usar da feminilidade, das qualidades que a feminilidade me dá, eu comecei a me tornar essa mulher grossa, ignorante, incoerente, que não compreende.
dentro de casa, fora de casa, em todos os lugares. Eu era uma mulher difícil, pesada. E nesse contexto foi onde o Senhor me disse que eu não deveria ser daquele jeito. Foi um encontro mesmo que eu tive com o Senhor e ele disse, você não vai ser assim. Uau. Eu não fiz você para ser assim. Eu fiz você para ser diferente. Eu tenho um propósito, eu tenho algo na sua vida. E ali, depois de muito choro, de muita dor, porque você reconhecer que tá errada é muito difícil. Tem que ter muita coragem. Você reconhecer que as suas atitudes estão completamente do avesso daquilo que Deus realmente quer que você tenha é muito difícil. Então, é um caminho de volta que você tem que fazer. Você tem que parar o caminho e retornar. E você não quer fazer isso. Por quê? Porque dá a sensação de fracasso, de que você está atrasada, de que você não vai mais conquistar, de que você perdeu a oportunidade que você tinha. E aí vão vindo outras questões. E essa abertura dessas novas perguntas, desses novos questionamentos, são exatamente os questionamentos corretos. São exatamente os questionamentos que Deus quer que a gente chegue para que Ele comece a responder. Não. Porque se você quer ter realmente um relacionamento com o Senhor, para mudar a sua vida, mudar o seu jeito, mudar o seu caráter e viver aquilo, o propósito que todo mundo fala, que todo mundo quer viver, você precisa retornar no caminho. Sim. E aí muitas vezes o orgulho não deixa, muitas vezes a prepotência, ela vem assim, de uma maneira, é difícil você engolir as coisas calada. E a autossuficiência, né? Ser aquela mulher, como tu falou, do automático, nos custa muito. Nos custa muito. Custa o nosso emocional, custa o nosso espiritual, custa todas as nossas vidas. E aí entra nessa labuta da gente ser autossuficiente. Não, eu dou conta. Não precisa ninguém fazer, não, que eu faço. Não, vou demorar demais, eu vou lá e faço. E o tempo vai passando. Você vai se tornando uma mulher insuportável. Eu me lembro que, como a Samara falou no começo, eu tenho um curso feminina, e lá no curso, já há anos eu faço esse curso, e em um deles, uma mulher, quando eu tava falando, né, sobre essa mudança que Deus tinha feito em mim e tal, uma mulher se levantou e disse, mas eu não consigo. Porque eu tô aqui, e ela não saiu do celular durante o curso, e ela disse assim, eu tô aqui, eu tô resolvendo, eu tô pagando conta, eu tô fazendo e acontecendo, porque o meu marido não faz, o meu filho não faz, e aí eu tentei contornar, conversar e tudo, e ela achou assim que aquilo foi muito, que aquilo era muita besteira, né, e foi embora. Passou alguns dias, ela mandou uma mensagem pra mim, me pedindo ajuda, dizendo que o marido e o filho estavam indo embora, porque não suportavam mais conviver com aquela mulher. E ela diz, não, tudo bem, eu reconheço que eu preciso mudar, porque realmente eu sou uma pessoa que exijo demais. Então, uma mulher que se torna essa mulher pesada, exigente, que não relaxa, nós não nascemos para viver a flor da pele. Por que tem tantas mulheres que têm aí problemas para dormir, problemas de ansiedade, tristezas, depressão? Não é apenas hormonal, não é apenas outras coisas, mas também faz parte disso. Porque você está colocando lixo dentro de você. E se na sua casa você não tirar o lixo naqueles dias que precisa ser colocado na rua para que o caminhão do lixo passe e leve aquele lixo, vai acumular lixo dentro da sua casa. Você imagina dentro de você. Por que a gente deve acumular dentro da gente, né? Se nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos filhas amadas, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Gente, por que a gente vai acumular lixo dentro da gente? Isso. Um dos erros que acontece muito é, eu aceitei Jesus, eu me batizei, eu falo em línguas, Deus me usa como profeta, então eu não preciso mudar mais nada. Céu na terra. Religiosa. Total. E a religiosidade é o que mata. Igual o sepulcro caiado fica, né? Exatamente. Por quê? Por que é o sepulcro caiado? Porque tem lixo, coisa podre dentro dele. Isso aí. Tem coisa podre, restos mortais. Uma pessoa que morreu tá ali dentro, é um sepulcro caiado, podre, apodrecido. Então o que acontece? Por que você não retira essas coisas ruins de dentro de você? Quando você acumula mágoa dentro de você, você tá impedindo de você crescer. E deixa eu te dizer que isso é skincare, viu? Você jogar o lixo fora é skincare. Você não quer ser linda? Você não quer ser maravilhosa? Vem fazendo botox? Pois isso faça um skincare a sua alma também, pelo amor de Deus. Isso. Então, assim, não seja essa mulher que por fora é uma coisa, mas por dentro é outra, apodrecida. Não, o tempo passa, os anos passam. Hoje, talvez, na sua casa, você tenha várias pessoas ali dentro. Você tem ali o seu marido, seus filhos, genros e netos e tal, mas pode chegar um dia que ninguém vai te suportar mais. E você vai se ver dentro de uma casa sozinha. Por quê? Porque você não limpou a sua casa emocional, você não limpou a sua mente, você não limpou o seu espírito. É necessário fazer isso. E olha o que custou. Será que você que está nos assistindo agora vai esperar ter um alto custo para tu mudar? Será que o teu grito de chega vai ser quando você não se vê sem ninguém? Será que o teu grito de chega vai se ver você quebrada, amargurada, quebrada em todos os sentidos, até financeiramente? Porque geralmente, Marília, eu vou falar agora para as mulheres que são empresárias, tá? Geralmente as mulheres que são empresárias que dão conta, e eu tô falando isso com muito amor, coloco nas minhas palavras, por quê? Porque eu também lido com essa situação todos os dias em mim. Porque às vezes nós temos feridas emocionais que faz com que nós tenhamos alguns comportamentos, e comportamentos viciantes. O teu cérebro sempre vai te trazer para um lugar mais confortável. Não vai pensar que tu vai mudar e ele vai dizer, opa, amor, vamos lá, todo mundo mudar. Não, ele vai te trazer situações que são sabotáveis para você. E
todos os dias, como eu já estive nesse lugar da autossuficiência, eu me policio pra entender se, opa, esse aqui eu poderia delegar. Não, esse daqui só eu que consigo fazer. De fato, só eu consigo fazer. Então, ter essa criticidade não é te tornar mais fraca, frágil. E entenda que esse lado de vulnerabilidade é entender que eu não precisava sangrar em tanque de tubarão. Então tá tudo certo. Vai ter pessoas que vão me aconselhar nessa temática, outras nessa, outras vão ter autoridade em outros temas e tá tudo certo. O ideal é você procurar exatamente aonde pode de fato te ajudar, né? Por exemplo, o caso dessa pessoa que se levantou do curso da Marília e disse assim, é besteira. Tá, até o dia em que o grito de chega dela chegou na família dela. Então assim, olha o alto custo. Quando eu entendi que, de fato, eu tinha que mudar e trazer a mudança pra mim, porque eu estava num ciclo de relacionamentos abusivos, aonde, de fato, eu não era aquilo que eu queria pra minha vida, eu não me via daquela maneira, então eu disse, opa, algo em mim tem que ser mudado. Porque a gente não muda o que aconteceu com a gente. E na psicanálise você vai falar com mais profundidade em relação a isso. A gente não muda o que aconteceu com a gente. Agora, a gente vai trazer o que aconteceu com a gente como ferida todos os dias, pra gente lamber literalmente as nossas feridas todos os dias. A gente tem controle sobre o que acontece dentro da gente. Exatamente. Não o que está acontecendo do lado de fora. Né? O que as pessoas fazem com a gente não tem esse controle. Mas o controle com a nossa vida emocional nós temos. Então, assim, é muito bom você ser uma pessoa agradável. Uma coisa que eu acho interessante é que às vezes você vai num médico, eu escuto muitas pessoas falando, ai, aquele médico ou aquela médica, ela é tão delicada, tão assim. Por que você não pode ser essa pessoa delicada? Por que você não pode ser essa mulher que tem um tom de voz bom, agradável? Sabe, por que tem que estar todo o tempo armada, todo o tempo sangrando, né? Como você falou, por quê? Sabe, se é muito mais fácil, é muito proveitoso, inclusive pra gente, ser uma mulher agradável. Exatamente. Eu, nessa minha jornada de transformação de caráter, que não é fácil, eu li um livro chamado O Cavaleiro e a Sua Armadura, se eu não me engano. E ele trata de parábola, em forma de parábola, né? Exatamente esse lado da gente estar sempre armada, vestida. E chegou uma hora que ele precisou tirar a armadura e não conseguiu mais. E ele começa numa jornada pra começar a retirar a armadura. E tem várias situações ao longo do caminho que eu não vou falar, porque você vai ler, tá? Cavaleiro e a Sua Armadura. E ele começa nessa jornada de transformação. E, Marília, nessa jornada de transformação, dentro da psicanálise, dentro de tudo que tu traz no teu curso, como é que tu consegue identificar que uma mulher tá ferida em relação a isso? Até mesmo pra gente, quem tá assistindo, entender quais são os sintomas. Até no olhar. Uau. A gente consegue identificar uma mulher ferida. Na forma de falar, nas suas atitudes, naquilo que ela pensa. Se é uma mulher que tudo vê coisas boas, coisas positivas, sabe? Ou se é uma mulher que vê tudo coisas negativas. Se é uma mulher que na sua frente fala algo, fala de uma maneira e por trás ela age de outra maneira. Você começa a descobrir. E é uma coisa que eu sempre falo. Eu sempre tive eu costumo dizer que é até um dom de Deus, sabe? De olhar para as pessoas e ler as pessoas. Mas a psicanálise, ela me deu, assim, uma visão muito mais ampla sobre as pessoas. E muitas vezes a gente consegue identificar isso de várias formas. A gente tem dinâmicas no curso em que elas começam a responder várias perguntas, às vezes até antes do curso eu mando algumas perguntas assim, e só nas respostas dela a gente já consegue identificar, né, o que é que precisa mudar. Só que eu identificar, eu saber é uma coisa, mas ela querer mudar é outra. E normalmente elas não querem. Por quê? Porque quando elas descobrem que precisa de uma cura, a primeira coisa que a gente faz é se esconder. Quando a gente precisa de uma cura no corpo, uma doença, alguma coisa, a gente vai logo no médico. A gente procura ajuda, a gente vai no médico. Mas quando a cura é na alma, a gente se esconde. Porque a gente tem vergonha. Tem vergonha de falar, porque muitas vezes foi uma mulher abusada na infância, na adolescência. Muitas vezes é uma mulher que sofreu abusos, não só sexual, mas um abuso verbal. Às vezes é falta de mãe, às vezes é falta de pai. Às vezes essa mulher, ela é a filha que é a deixada de lado, sabe? Então, assim, muitas vezes existem muitas situações que pode fazer com que essa mulher impeça dela mesma crescer. E eu acho isso uma lástima, assim. Eu acho muito lamentável. Porque a coisa mais linda é você encontrar uma pessoa que vive uma metamorfose. Você encontrar uma pessoa que ela entende que ela precisa dessas mudanças, que ela precisa do Senhor Jesus, não apenas de boca, não apenas para poder ir para uma igreja, mas para a vida dela, sabe? Para ser semelhante a Ele, como de fato a Bíblia fala que nós somos. Imagem e semelhanças de Deus. Você acha que Deus, com todo o poder que Ele tem, Ele anda gritando com alguém? Ele nem precisa disso. Ele é justo, Ele nem precisa gritar com ninguém. E você vê que ali, em todo o tempo que Jesus falou com o diabo, enquanto o diabo estava tentando ele, Jesus não gritou. Jesus não botou o dedo na cara dele. Jesus só respondia. Por quê? Porque o que é. Você não precisa se desesperar. O que é e pronto. É muito mais fácil, é muito mais leve você ser essa mulher que usa a sua feminilidade do que você ser uma mulher ferida que está cuspindo fogo em todo mundo o tempo todo. E cuspir fogo o tempo todo. Não só a parte das pessoas, né? Mas também
te afasta da tua própria essência. Porque nós não fomos feitas, não fomos criadas para entrar na onda como o feminismo prega, né? Somos autossuficientes, nós podemos, não, cada um do seu quadrado. Nós temos um diferencial, um olhar clínico diferencial que o homem não tem. E muitas das vezes eu falo que essa jornada de metamorfose, como a Marília falou aqui, é difícil da gente se perceber. Por quê? Porque tem a criação, tem as experiências, tem os post-its da vida que vai botando, né? Eu, particularmente, por muito tempo, tive que fazer muita coisa sozinha. Então, eu sempre tive que procurar cursos sozinha. Então, os cursos que eu fiz, fui eu procurando, desde da minha saída da infância em diante. Então, sempre foram situações que eu fui programada, fui me programando também para conseguir ser autossuficiente, né? E aí, me vestir de uma blindagem altamente ríspida, uma pessoa pronta para se defender. Não pra atacar, mas pra se defender, que no final a gente ataca, né? Sim, não tem essa história de ser passiva, né? A gente acaba atacando. E assim, sendo bem vulnerável contigo que tá aí do outro lado e com a Marília que tá aqui, realmente uma jornada, gente, de construção, de um tijolinho por dia, certo? Você tem suas dificuldades, suas falhas, suas qualidades, porque às vezes a gente foca tanto, né, nas nossas dificuldades, né, nas nossas fraquezas, que a gente esquece que a gente tem pontos fortes, e muitos valiosos, e nesses pontos fortes é que Deus vai me usar, Deus vai te usar. Por quê? Porque Deus, ele precisa da gente exatamente do jeitinho que a gente é, não com as não conformidades, né? Não com as falhas que nós temos, que senão vai virar justificativa. Não, morri síndrome de Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim. Não é sobre isso. É sobre entender que, por exemplo, eu sempre costumo dizer que às vezes o espírito de Pedro quer reinar dentro de mim, né? Que eu sou bem colérica, bem sanguínea, aquela coisa de fazer e acontecer e ir pra ontem. E quando o espírito de Pedro quer reinar, eu disse assim, eu digo, Deus, controla aqui, que o negócio tá querendo sair, entendeu? Só que de fato é um olhar pra si. Então eu poderia usar isso como pretexto. Porque Deus me fez assim, então eu vou ficar assim. Só que não, isso é prejudicial. É prejudicial pra mim, é prejudicial nos meus relacionamentos, é prejudicial em tudo. E você ter essa consciência não vai te sanar todas as dificuldades, não, você vai desaparecer os meus problemas, não vai. Mas vai te fazer ser um pouco mais consciente de ir após dia. E menos uma ferida. Esses dias eu vi o Augusto Cury falando, ele disse assim, inteligente é a pessoa que conversa com si. E de fato, se você quer mudar, converse com você mesmo. Reconheça os pontos positivos, reconheça os pontos negativos que todo mundo tem, é normal. E ninguém que tá tirando pedra em ninguém, tá? É normal, é normal. A nossa vida é uma transformação. Então, converse com você mesmo. Tem gente que diz assim, é doido, conversa sozinho. Não, não é não. Converse com você. Uma das grandes mudanças que aconteceu em mim foi quando eu passei a conversar comigo mesma. Por que eu fiz isso? Conta mais. Né? Quando aconteceu aquilo, por que eu agi daquela maneira? Poxa, eu podia ter agido dessa maneira. Mas eu agi de uma maneira correta, eu devia ter feito aquilo mesmo e pronto. Mas eu não falei o que eu devia ter falado. Mas na próxima vez eu vou falar. Então, você começa a treinar a sua mente. A nossa mente, ela é plástica. Ela é treino, sabe? É um músculo que você vai lá na academia todo dia e ele vai mudar. A nossa mente, ela é assim. De acordo com o que você vai colocando na sua mente, ela vai mudando, ela vai sendo transformada. E aí, você vai ser uma mulher inteligente e vai buscar as ferramentas que Deus te deu, ou você vai preferir ser aquela mulher tapada, cega, que não quer saber de nada, vai viver na sua ignorância? Exatamente. Eu tô me lembrando aqui da passagem clássica de Provérbios 31, né? Quando ele fala aqui que muitas mulheres são exemplares, mas a você toda supera. A beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Por quê? Porque a mulher que teme ao Senhor busca em Deus aquilo que ela é. Então, ela não vai... Se eu temo ao Senhor, eu não vou ter atitudes erradas. E é uma coisa que a gente vê muito, meu Deus. A gente vê muito, muito. Mulheres que dizem que temem ao Senhor, mas a atitude não é de quem teme. E isso é terrível. Eu tava pensando aqui exatamente sobre esse ponto do ser inteligente, né, e servir a Cristo. Me veio uma frase de uma amiga, que a gente voltando de Uber, ela olhou pra mim e falou assim, amiga, meu esposo me constrange com uma pergunta. Eu disse, qual é a pergunta? Aí ela disse que todas as vezes que ela também tem um espírito de Pedro dentro dela, e ela disse que quando ele quer reinar, ela diz assim, o que é que Jesus Cristo faria na situação? É sobre isso. O que é que Cristo faria? Cristo faria isso? Cristo não faria isso? Foi onde eu comecei a minha mudança. As primeiras perguntas que eu faria assim, que eu fazia, como Jesus agiria? Você quer começar uma mudança? Hoje, agora? Eu vou dizer o que é pra tu fazer. Começa a ler os evangelhos. Imita Jesus. Mas eu vou dar uma de besta. Se você acha que Jesus era besta, problema seu. Pra mim, ele era extremamente sábio. Ninguém pegava nisso aqui dele. Ninguém. Por causa de atitude, por causa do que ele falou, ninguém. Por quê? Ele era justo, reto, né? E uma das coisas que eu também me perguntava era assim, o que é que uma mulher de Deus faria? Como uma mulher de Deus pensa? Então, assim, você quer mudar? Começa a ler os evangelhos, começa a imitar Jesus e começa a questionar isso. Olha as mulheres da Bíblia e começa a observar. Veja Jezabel. Você quer ver? Tem inclusive na Netflix, né? O seriado da Jezabel, eu assisti até esses dias, eu disse, meu Deus, que mulher horrorosa. Ela é horrorosa. Vou assistir. Gente, ela grita na cara das pessoas. Eu ficava com tanta raiva.
Eu dizia, meu Deus, que mulher horrorosa. Eu não sei se ela fazia aquilo mesmo, mas se ela fizer, devia fazer, porque do jeito que ela era, né? Exato. E aí, quantas vezes você fez isso? Talvez você não tenha nem gritado, assim, né, com a sua voz, mas às vezes você grita com uma atitude. Às vezes você grita com uma pessoa, sabe como? Acusando ela do que ela não fez. Indiferença. Com indiferença, exclusão. E aí, você quer que seja feito com você aquilo que você está fazendo, porque existe algo aqui na Terra que você planta, você colhe. E até hoje, você acredita que uma das coisas que me fez mudar foi parar pra pensar, isso aqui é colheita? Eu fiz isso com alguém? Eu fiz parecido com alguém? Quando acontece uma coisa difícil comigo, a primeira coisa, eu não fico, tipo, falando mal daquela... Ai, que raiva daquela pessoa, não sei o quê. Eu paro e penso assim, será que eu fiz isso com alguém? Isso faz muito bom pra autoanálise, né? Porque, de fato, a gente você conversar com si mesmo. Isso. E a gente sabe o que é colheita e o que de fato é a prova para passar de nível. Por quê? Porque Deus, ele não vai te dar um outro nível se tu não passar pelo anterior ainda. Não vai. E isso faz parte de tu deixar Deus Pai, modificar a tua essência a ponto de te trazer, não modificar a tua essência, eu vou reformular, a ponto de te modificar para retornar a tua essência, que é a feminilidade, no universo feminino, né? É sobre isso. E uma das coisas que faz com que as mulheres sejam extremamente grosseiras é o feminismo. Nossa. Porque toda mulher que é feminista, ela tem esse quê dessa arrogância, dessa ignorância, dessa prepotência. Elas têm. Então, muitas mulheres acham que não são, mas são. Mesmo dentro da igreja, mesmo conhecendo a Cristo, elas vivem como feminista. Uma das coisas que eu falo é, você quer realmente ser uma mulher feminina? Serve as pessoas. Como? Serve dentro da tua casa, primeiro teu marido um prato de comida. As mulheres enlouquecem. Enlouquecem. É mais fácil elas servirem um prato de comida para qualquer pessoa, na rua, em qualquer lugar, mas servir em casa, pro marido, pros filhos, é impossível. Gente, isso é algo tão maravilhoso. Você fazer isso, você muda a vida de uma pessoa com uma simples atitude. Ah, mas eu tô brigada. Não me interessa, não. É dois trabalhos, é brigar pra desbrigar. Só faça. Só faça. Ah, mas você tá usando o seu orgulho. E quem é o pai do orgulho, da mentira? O diabo. Satã, meu amor. Ou tu tá do lado de Deus, ou tu tá do lado de Satanás. Aí na igreja ali serve o mundo todinho. Quando chega em casa... porque é muito mais fácil a gente apontar pro homem, né? Porque geralmente, antigamente, eu escutava muito isso. E hoje em dia eu tenho escutado um pouco mais sobre a parte da mulher que cabe. Mas sempre eu escutei muito o lado também machista, né? Sim. Aquele lado que o homem também era muito servidor na igreja, não sei o que, mas quando em casa era o ogro. Só que a gente também tem que parar pra pensar que assim como existe ogro... Assim como existe ogro, também existe a ogra. É o Shrek e a... Como é o nome dela? Fiona, entendeu? Então, assim, você é o quê? Você é rainha, você é modelo, realmente, que Cristo um dia sonhou que nós fosse, Deus, na verdade, Deus Pai sonhou que nós fosse, ou você é uma Fiona, né? Eu estou nesse processo de transformação e eu digo que com muita vulnerabilidade, com muita coragem e verdade, porque já foi o tempo que eu ficava, né, querendo esconder. Não quero esconder, não. Eu sou realmente uma pessoa que estou em transformação, constante transformação devido às minhas feridas que foram acumuladas, sim, que estão saradas, porém tem o velho homem que às vezes quer vir, né, a velha carne, a sombra do Velho Testamento, né, e a gente é um trabalho para que a gente entenda que até a própria palavra do Senhor fala isso, que quando o povo de Israel foi liberto, né, do Egito, eles queriam voltar a comer cebolas que davam no Egito por conta de um tempo de prova no deserto. Gente, deserto não foi lugar de moradia, lugar de passagem. Se nós estamos no deserto por muito tempo, algo de errado não está certo. Entendeu? Então eu acho que é isso. Eu acho que trazer essa conversa pro pai que restaura a identidade feminina é se deixar ser confrontada. É se deixar ser confrontada. E olha, isso é só o começo que a gente tá falando aqui. Porque é uma vida inteira. É uma vida inteira. Né? Eu tenho muitas coisas em mim que estão sendo mudadas e transformadas dia após dia. Eu tenho 45 anos, as coisas começam a mudar. Vem outras coisas pra você mudar. Porque as coisas mais básicas, assim, já foram transformadas. Mas conforme o tempo vai passando, você vai amadurecendo, e aí você vai tendo mais idade, outras coisas vão sendo mudadas, moldadas em você. E é uma vida inteira, como já foi falado aqui, é uma vida inteira. Não pense que eu tô falando aqui porque eu já sou perfeita. Não sou. Perfeita é só um e é aquele que tá no céu. Mas existem sim transformações que o Senhor tem feito na minha vida, sabe? E que eu tenho observado coisas assim com relação à minha identidade. E eu amo quando o Senhor diz, filha, vamos mexer nisso aqui agora. Antes o que me doía, o que eu tinha terror, quando Deus me apontava algo pra mudar, hoje eu amo. Eu amo ouvir de Deus. Ei, você precisa mudar isso. Você precisa transformar isso. E uma das coisas também que acontece muito, as pessoas hoje são muito mal acostumadas a ouvir só o bem, só o bom, só o elogio, sabe? Igual, em Deus não é assim. Igual, um parêntese. Igual como as pessoas vão pra igreja assim, eu quero me sentir bem. Me sentir tão bem, voltando da igreja. Gente, ilusão. Ilusão, isso é ilusão. Sabe, existem coisas incríveis que Deus pode fazer na nossa vida quando a gente permite. Isso. A gente tá numa constante mudança, somos pecadores, nós iríamos para o inferno.
Mas o Senhor resolveu mudar. E aí é como a gente tava conversando aqui antes, né? A gente falou sobre o filho pródigo, né? Foi uma vida inteira de mudança. Ele saiu daquela situação em que ele estava. Quando ele chegou em casa, ele teve outras coisas para lidar. Com o irmão revoltado, por exemplo. Porque aquele irmão ficou revoltado, foi só ali naquela frase. Não. Será que ele ficou revoltado o resto da vida? Quantas vezes ele não teve que ouvir do irmão dele? Ah, você não devia mais estar aqui, você devia ir lá pro mundo de novo. Quantas vezes? Sabe? Mas ele ali foi passando por um processo. A Bíblia não diz. Mas pare pra pensar, se não foi, com certeza. Até porque as pessoas que nós damos acesso pode servir de bênção ou servir de maldição, né? E vai ter as pessoas, como o Thiago Brunet muito bem fala e traz, né, no seu livro, as contornáveis e as incontornáveis. Isso. No caso do filho pródigo, era incontornável, era o irmão. Como é que ele ia lidar com aquele ali? Era uma decisão dele, né? Uma decisão dele a partir do momento também que ele se deixou ser nova criatura. Porque quando ele entendeu que ele estava comendo comida de porco, e que nem os trabalhadores do pai dele tinham acesso a isso, muito pelo contrário, era muito melhor tratado, ele disse, por que eu tô fazendo aqui? Que é porque eu troquei essa minha identidade, o que foi que aconteceu, né? E aí ele se permitiu voltar. E tem muitas pessoas que não se permitem voltar. Porque o voltar, o regredir, muitas das vezes, que é o retomar o processo... Que a gente já falou lá atrás, né, no começo. Vai dizer o quê? Orgulho? Não, eu dar o braço a torcer. Que eu vou falar, eu que tô errado, eu errei nem perigo. Era como eu sempre dizia, eu disse assim, tem nenhum... Porque, gente, parêntese, eu me considerei por muito tempo feminista. Então, eu também tenho esse lugar de fala, de autoridade. E eu olhava e dizia, homem nenhum para minha munheca. Vou depender de homem? Jamais! Tem aquela escolha, né? Você escolhe o quê? A razão ou a paz? Sim. Né? E só escolhe a paz as pessoas que são maduras, as pessoas que têm uma identidade firmada, as pessoas que são seguras no Senhor. Aí escolhe a paz. As que não têm segurança nenhuma em Deus, elas vão escolher a razão. E razão, minha filha, razão você só vai criar confusão, até rima. Se você tem razão, que não seja você a pessoa a dizer. Porque se você está com a razão, você não olha pra trás pra conferir. Mas como é difícil estar nesse lugar, né, Marília? É difícil, mas é possível. E quais são as dicas que tu poderia dar? Olha, quando acontecer alguma situação, faz que nem Lamentações 3. Sente-se sozinho, solitário, e fica lá. Porque o Senhor, Ele não esquece por muito tempo. Ele diz mais ou menos assim. Então, muitas vezes, durante muitos anos, e até hoje, em várias circunstâncias na minha vida, eu faço isso. Eu me sento sozinha. Eu sou casada, eu tenho filhas, genro, já eu tenho meus netinhos, mas eu sento sozinha e eu fico lá, solitária, esperando pela mão de Deus. Eu digo, Deus, eu preciso que a tua mão haja. Eu não posso agir aqui. Com o passar do tempo, você vai entender que é muito mais prazeroso, saboroso, quando Deus, ele te respalda em algo do que as suas próprias palavras. Porque tem coisa que não adianta você ir lá falar, sabe? Tem circunstâncias que não adianta você ir lá e dizer, não, mas é assim, é assim, é assim. Não. Muitas vezes o melhor é você calar sua boca e seguir a sua vida. Porque o Senhor, Ele chega, e quando Ele chega, às vezes você pode até achar que vai demorar, mas quando Ele chega, é tudo resolvido e você não precisa dizer nada. Só é honra. Honra. Onde houve a humilhação, a dupla honra. A Bíblia fala isso. Então, você quer ser honrada? Cala a boca. Enche a boca d'água, sabe? Não seja essa mulher com respostas prontas. Não seja essa mulher com a raiva pronta. Não. Seja essa mulher temperada, sabe? Calma, mansa, engole seco. Engole. Não tem problema engolir nada, não. E deixa as coisas acontecerem. Se for o momento de você falar, quando chegar o tempo de você falar, Deus vai dizer, agora chegou o tempo de você falar. Ele vai criar situações. Né? E esse é o momento que eu tô vivendo. Porque enquanto eu tava lá atrás, naquele processo de cura mais forte, mais intenso, que eu tava muito à flor da pele, o Senhor disse, cala a boca. Eu calei de tal maneira que eu não falava realmente de fato mais nada. E agora o Senhor começou a dizer, fala. Por quê? Porque eu calei a voz da burrice. Eu calei a voz do meu orgulho, da minha ignorância, da minha prepotência. Silenciei essa voz. E depois de um tempo, o Senhor começa a dizer, agora você vai falar. E quando fala, você volta a falar com sabedoria. Então não vai ser sempre assim. A vida ela é cíclica, ela vai acontecendo. Hoje está de uma maneira, daqui a 5 anos está de outra maneira. E as coisas vão acontecendo. Não é tudo só hoje, agora, imediato. Isso. Não é. Cada vez mais a gente está voltando para o prazer imediato, para as coisas imediatas, para a recompensa. Não é. Fast food. É tudo muito, que você não seja um crente fast food, que eu não seja um crente fast food. Né? Até porque, trazendo o gancho que a Marília estava falando, o justo não se justifica. Não. Às vezes dá muita vontade mesmo, a gente ir lá e fazer justiça com as próprias mãos, mas o justo, ele não se justifica. Não precisa. E cada vez mais que a gente entende, compreende essa palavra, que não precisa a gente só entender, a gente tem que compreender na nossa essência para trazer transformação. A gente vai entender que o Senhor, com a poderosa mão dele, ele vai agir. Porque tem várias condicionais pra gente viver a promessa. É se obedecer, se permanecer, né? Então, sede fiel, sede permanentes em Deus. Deixa ele modificar, muda as cores de lugar, deixa ele mudar as mesas, deixa ele mudar as pessoas, deixa ele mudar os ambientes, deixa ele mudar a fala, a conduta, a roupa. Né? Por exemplo, eu vou tirar um exemplo.
Se fosse há um tempo atrás, isso jamais teria acontecido. Mas como eu estou na transformação, na jornada de ser a mulher de Provérbios 31, né, eu deixei ser confrontada pelo meu esposo, por exemplo. Eu tinha pince no nariz. E aí eu cheguei a furar umas 4 vezes esse pince no nariz. E aí, principalmente lá em Natal, que eu morava lá, e aqui, gente, perdi o pince. Eu tava lá na mesma hora comprando outro, eu já tinha outro de reserva, pra não tampar, porque tampava tão rápido. E aí eu disse, não, então vou ter outro. Teve um certo dia, e o Marcelo sempre dizia, amor, tira esse negócio. Tira. E era bem aqui, ó. Tira esse negócio. Eu digo, não, vai ficar assim, que é meu estilo, eu gosto. E olha que eu já voltar pra igreja, viu? Eu gosto. É o processo. E aí, eu disse, não, beleza. Aí teve um certo dia que eu saí, simplesmente, e o brinco sumiu. Sumiu. O brinco não, o pince, né? Quando eu voltei no final do dia, aí eu, meu Deus, sumiu. Cadê? Eu não senti das outras vezes, enganchava na toalha, eu sentia, eu via. Mas dessa vez, simplesmente, não vi, não dei conta. Quando eu voltei em casa, eu falei assim, amor, o pince sumiu. Aí eu orei. Eu orei pra tirar isso. Eu fiquei, realmente essas orações vão atendidas. Eu, por um minuto, eu quis pegar o meu de reserva. Aí eu pensei, não, o Espírito Santo chega. Já deu. Entendeu? Então, assim, eu me permiti ser confrontada. Se fosse em outro tempo, isso não aconteceria. Não. Porque eu era muito orgulhosa, eu digo, muito arrogante, muito cheia de mim, né? E é sobre isso. É deixar ser quem Deus quer que sejamos. Nele. Fincados nele. Né? Marília, nossa, como eu tô amando, eu acho que você tá amando essa conversa, né? Mas nós temos tempo, nós temos um time. E é bom que fica pras próximas. E eu quero deixar também claro que a Marília tem uns cursos dela e ela vai falar pra você, porque se você quiser saber mais também, pode acompanhar ela. Fala aí, Marília. Você pode seguir no Instagram, né? A Samara vai colocar aí, @marilecastro.o. E lá você vai ter, assim, muitas informações sobre os cursos. Lá também tem alguns conteúdos também pra mulheres, se você quiser estar lá com a gente. E, assim, foi maravilhoso, né? E no instante passa, gente, é rápido, viu? Muito rápido. Nossa, gente, eu agradeço muito você que ficou até aqui. Eu quero honrar muito a sua vida, agradecer muito pelo fato de vocês terem nos acompanhado. E eu espero que você tenha se inscrito no canal para você receber as notificações, tá? De que teve mais um novo episódio. Porque cada episódio está sendo preparado com muito amor, com muito carinho, para assim ajudar na real transformação da tua vida. Porque esse é o meu compromisso. Compromissada com a tua real transformação, a partir de tudo que Deus tem feito e tudo que Deus ainda vai fazer. Então, se tu não seguiu, tu não encaminhou para tua amiga ainda, tá perdendo tempo. Por quê? Encaminha pra ela. Segue a Marília nas redes sociais, segue o Reconhecida também nas redes sociais, podcast Reconhecidas, e eu espero que você usufrua muito desse ambiente, porque foi preparado direto do coração de Deus para o seu. E até a próxima. Até a próxima, calma. Mas é você. Vou te agradecer, óbvio, né? Marília, muito obrigada por você estar aqui. Com certeza terão outros momentos, outras situações que nós estaremos juntas, porque eu tenho certeza que esse papo aqui vai fluir por muitos e muitos e muitos outros episódios. Seja muito bem-vinda à Casa Reconhecidas, volte sempre. Você é uma querida, você é uma pessoa que de fato eu amo e carrega no meu coração e ministra muito ao meu coração. Seja sempre bem-vinda aqui. Muito obrigada. Que Deus abençoe, foi maravilhoso. E que Deus possa fazer crescer aqui. E faça como a Samara disse, né? Compartilha, envia para as suas amigas, porque aqui realmente é um ambiente escolhido por Deus. A Samara é uma mulher escolhida pelo Senhor para levar mudança, transformação para muitas mulheres. Deus abençoe, minha amiga. A gente, amiga. Até as próximas, se Deus quiser. Tchau! Tchau! Eu tô aqui provando mais uma vez, né? Porque eu me pantufo, gente. Eu não tenho condição. Desses cookies maravilhosos da Cooks Bakery. Dê licença, meu filho, que é americanizado meu negócio. Gente, e claro, a Cook Bakery tinha que participar desse momento Reconhecidas. Ele é um dos nossos patrocinadores oficiais. Vocês não têm noção. Olha isso daqui. Não vou dizer que eu vou fazer inveja, porque eu não vou, porque você vai comprar, tá bom? Mas, gente, surreal. Só sabe quem compra e quem come Cooks Bakers.